Oba! Está no ar o nosso Papo Vanguarda e hoje nós começamos aqui em Pindamonhangaba, onde nos encontramos com o projetista que vem lá do CTA, isso mesmo, o Eugênio Ferreira. Ele é o inventor do sistema brasileiro, o CIRAC, que é um sistema de recuperação aérea de carga. Você não sabe o que é isso, não? É um paraquedas para aviões. Meu amigo, é muita segurança para quem voa. Dá uma olhada só nesse Cessna. Ele pode ser salvo no momento de pane justamente por esse sistema e a gente vai saber, claro, muitos detalhes. Como eu havia anunciado no começo do nosso programa, nos encontramos agora com o projetista, que o pessoal pode achar que ele é engenheiro, mas ele na verdade é matemático, né? Minha formação. Projetista de sistemas aeronáuticos. De sistemas de defesa. De defesa do CTA. Como é que você está, Eugênio Ferreira? Tudo bem? Beleza. E como eu anunciei também no começo do programa, uma coisa muito importante hoje que a gente vai falar de invenções, ou de pessoas criativas, mais do que invenções, pessoas criativas, né? Porque ele é o projetista do primeiro sistema de recuperação aérea de cargas com material e tecnologia 100% nacionais, que é o CIRAC. É o CIRAC. E o que quer dizer isso? Então, Vinícius, o sistema CIRAC, o sistema de recuperação aérea de carga, ele foi desenvolvido no caso, para ter a aplicação na aviação experimental, nos ultraleves. E ele tem a finalidade objetiva de recuperar a aeronave em caso de uma pane, salvando a tripulação. Então é uma medida de segurança? É uma medida de segurança, é um equipamento de emergência. E quando você fala em aviação experimental, você está falando de ultraleve que vai até quantos quilos? A classe de aeronaves experimentais, os ultraleves, eles têm uma categoria limitada de peso, que é até 750 quilos. Então, acima de 750 quilos, nós já enquadramos o caso do Cessna, que é uma aeronave homologada. E ele também pode também receber sistema de segurança? Também pode. Até 1.600 quilos o nosso projeto atende a necessidade das aeronaves. No caso do Cessna, ele carregado com passageiro, tripulação, combustível, na ordem de uns 1.300, 1.400 quilos. Então, o nosso sistema permite que seja aplicado também na aviação homologada até de 1.600 quilos, é o caso do Cessna. As pessoas em casa vão poder acompanhar alguns ensaios que fazem parte dos 230 da realização desse projeto, né? Exato. Que são os ensaios de ignição. Ensaio de ignição, ensaio de detonação, de voo do foguete, extração do paraquedas, abertura de paraquedas. Porque esse sistema é um sistema balístico, não é isso? Um sistema balístico. Ele depende de um lançamento de um foguete que vai... extrair o paraquedas. Extrair o paraquedas. Exatamente. A gente vai ver todas essas imagens do nosso programa hoje, mas o que é muito importante se falar é que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Não é isso? É o único da América do Sul. Quantos países detêm essa tecnologia? Olha, nós estamos entre os 4 países mais seletos do mundo em usar essa tecnologia para salvar vidas dentro da aviação. Agora, também o nome de carga é porque não necessariamente a gente está falando de recuperação de pessoas. Pode também ser uma recuperação de, por exemplo, um container. Pode. Por exemplo, o Exército, é comum o Exército lançar suprimento, alimentação e outros equipamentos que for necessário. Para um lançamento mais preciso, esse equipamento também pode atender necessidade. Mais preciso porque justamente por ser balístico, quer dizer, dependendo da explosão do foguete... Você pode lançar é muito mais baixo. Até quantos metros? Olha, uma aeronave, por exemplo, uma carga, vamos falar uma massa, um container, até, por exemplo, de 300, 400 quilos, você pode lançar até 50 metros de altura. Muito mais simples do que depender, por exemplo, das variações de um paraquedas comum, como eles fazem hoje, né? Que lança paraquedas, primeiro que o Hércules tem que mandar de... Muito alto, tem que lançar bem alto, né? E isso, o paraquedas, uma vez aberto, como o paraquedas está muito alto, então ele deriva para muito longe. Já nesse caso do seu sistema, ele vai ter uma precisão ali a 50 metros? É bem pequena, né? O ponto de impacto é bem próximo daquilo que foi determinado. Por exemplo, qual é o tamanho da frota de aeronaves experimentais no Brasil? Olha, registrado no DAC tem na ordem de 5.000 aeronaves. Voando, eu acredito que esteja na faixa aí de umas 3.000 aeronaves. 3.000 aeronaves, isso representa, em termos mundiais? É a segunda maior frota do mundo de aeronaves experimentais. Uma coisa importante. Sim. E quantas pessoas morreram ultimamente? Olha, o ano passado foi registrado 28 mortes por acidente de ultraleves.
Entre o mês de abril e maio desse ano, que eu conheço, até onde chega o meu conhecimento, as informações, já são 8 acidentes fatais. E aí, com esse sistema, naturalmente, a probabilidade de morte fica reduzida? Assim, o objetivo do sistema de paraquedas balístico é para recuperar, salvar as vidas humanas. Então eu acredito que numa situação que ocorreu esses 8 acidentes fatais, com ultraleve, eu acredito que teria recuperado todas elas. Inclusive você foi impelido a estudar sobre isso justamente por causa de uma perda muito próxima a você. Eu tive, é verdade, a intenção de fazer esse projeto, que eu acho, primeiro que é um dever, né? Se nós temos o conhecimento, eu acho que é um dever a gente aplicar. Mas eu tive 4 amigos que sofreram acidentes com ultraleves, né? Faleceram. E eu imaginei por que essas pessoas não tinham paraquedas balístico, sendo que outros países já é comum, é obrigatório até nos Estados Unidos. Na Alemanha também, né? Nos Estados Unidos é obrigatório, na Alemanha é obrigatório, no Canadá é obrigatório. E no nosso Brasil, no nosso país, deveria ser obrigatório pela nossa consciência. Né? Porque muitas pessoas usam o cinto de segurança para não ser multadas. É uma questão de consciência. Então, um equipamento de emergência numa aeronave, para quem gosta de voar, é o lazer. O cara está voando por lazer, porque ele gosta, é um hobby que ele tem. Então, eu acho muito importante ter esse equipamento como mais um equipamento de segurança. É a segunda chance que o piloto teria. Em qual caso exatamente o piloto pode acionar esse sistema? Olha, isso é uma polêmica muito grande, Vinícius, entre os pilotos, né? Alguns pilotos, eles acham que o paraquedas balístico ele só tem aplicação no caso de uma falha estrutural. Por exemplo, você está voando e perdeu uma asa. Mas nós que analisamos, estudamos a finalidade do paraquedas balístico para as aeronaves, não é só no caso da perda de uma asa. Por exemplo, uma parada de motor. Uma pane. Uma pane de motor. O cara está voando sobre a selva amazônica, por exemplo. Eu tenho um amigo que foi voar 6 horas em cima da selva amazônica. O que acontece? Se ele perdeu uma asa, é necessário que ele utilize o paraquedas, porque ele não tem como pousar. Se ele tiver uma parada de motor, a situação é a mesma. Ele não consegue pousar em cima de uma selva. Então ele teria que acionar o paraquedas. Por exemplo, se o piloto estiver voando aqui na nossa região, aqui próximo aqui no Aeroclube de Pinda, ele está fazendo um voo aqui de brincadeira, está curtindo aqui Pindamonhangaba, próximo da pista. Deu uma pane de motor, ele está alto. Ele vem, consegue. Planando. Ele vem planando e consegue fazer o pouso na pista, um pouso com segurança. Entendeu? Mas se ele tiver, por exemplo, voando a Serra da Mantiqueira, por exemplo, lá em cima de Campos do Jordão, é tudo morro, não tem nada plano que ele possa pousar. Não tem como ele fazer um pouso de segurança. Mas por que os pilotos têm certa resistência a esse sistema balístico? É justamente porque envolve uma explosão? Por falta, talvez, de conhecimento? Por falta de conhecimento, por falta de conhecer o projeto em si. Outras aplicações, por exemplo, nos Estados Unidos, muito gelo, muito frio, o cara tem uma pista lá muito escorregadia. A aeronave vem pousando, bateu na pista, ele está escorregando, ele está deslizando, ele não vai conseguir parar. Então, qual uma opção? Aciona o paraquedas, e isso consta até como instrução do piloto. Está numa pista, não vai conseguir parar, é gelo, o paraquedas vai ajudar ele a parar. Bom, você falou de uma situação que não acontece no Brasil, que é na neve, por exemplo. Sim. Mas eu logo comecei a pensar aqui, que tem nos Estados Unidos também, quando voltam ali os ônibus espaciais, são lançados aqueles paraquedas atrás para frear. Exato. E aí eu já comecei a pensar, porque imagino que o pessoal de casa também esteja pensando nisso, sobre outras alternativas, de repente, para aviões um pouco maiores. Vamos deixar para explicar no próximo bloco? Sim. Então dá só um tempinho, já já a gente está de volta com mais informações aqui no nosso Papo Vanguarda. Fica por aí, já já a gente está de volta. Estamos de volta com o nosso Papo Vanguarda e nós continuamos aqui em Pindamonhangaba, no Aeroclube, onde nos encontramos com o projetista de sistemas de defesa, sistemas aeronáuticos de defesa. Sistemas aeronáuticos, né? Que é o nosso querido Eugênio Ferreira, que ele é o brasileiro que projetou
o primeiro sistema de recuperação aérea de carga, com tecnologia, material, tudo 100% nacional, Perfeito. que é o CIRAC. E a gente estava conversando justamente no último bloco, já na passagem, sobre algumas possibilidades, derivações de, por exemplo, um paraquedas que salva, que é tão importante, para Boeing. Isso existe? Olha, Vinícius, no caso de um Boeing, que ele voa muito rápido, na ordem de 900 km por hora, e pesa toneladas, então, para se aplicar um paraquedas balístico, eu acho muito difícil, é complicado, mas não é impossível. O problema é desaceleração? Desaceleração, exatamente, porque no caso de uma aeronave do porte do Boeing, o paraquedas tem que ser monstruoso, tem que ser muito grande. Então, quando o paraquedas abre, o que acontece? Ele desacelera muito rápido. Dá um tranco que o caboclo lá dentro... O cara que está lá dentro, ele vai sofrer uma desaceleração muito grande, ele pode até morrer, desmaiar, entendeu? A estrutura da aeronave não vai suportar isso. Então, eu vejo da seguinte forma, que teria que ter vários paraquedas, não sei quanto, isso teria que ser em série, que abre um paraquedas pequeno, desacelera, depois ele libera, abre um outro paraquedas maior, desacelera a aeronave um pouco mais, depois abre um paraquedas grande para recuperar a aeronave. Mas isso ele tem que estar muito alto. Agora, eu estou sabendo que, por exemplo, tem aeronave de presidente que tem isso. É previsto ter. É previsto ter. Onde o presidente ele fica dentro de um container, né? E tem a fuselagem e tem o cano de cauda. Caso aconteça um acidente, ali deve ter flutuadores, o sistema de emergência, de alimentação, rastreadores por satélite e até mesmo os paraquedas para descer o presidente, no caso, ou a comitiva dele, com total segurança. Nós estamos falando, por exemplo, do Air Force One, que é o avião do presidente Bush. dos Estados Unidos, exatamente. Aí, então, se tiver qualquer problema, tudo explode, fica só um container com todo mundo protegido ali dentro. Pode cair no mar, que eu conheço, através de uma literatura, de um helicóptero americano que transporta uma tropa muito grande. Que essa tropa é preciosa para o governo, é uma tropa treinada. Num acidente com o helicóptero, o que acontece? Tem uma carga de explosivo que corta os rotores, as hélices, elas são expelidas, são jogadas para fora. Daí fica só o container. E abre 2, 3 paraquedas que faz a recuperação do helicóptero. Só esse caso que eu conheço. Rapaz, mas eu só via isso em desenho animado, que coisa, que beleza. Eu li numa literatura americana. E é o responsável por esse sistema de defesa, é um sistema de segurança. É um sistema de segurança. Aqui no Brasil. Sim. E vamos então voltar justamente para o seu sistema. A ignição é o coração do sistema, foi o mais complicado de vocês? O mais complicado é o sistema de ignição. Ele é o coração para acionar o foguete. Seria, por exemplo, o gatilho? O gatilho. O gatilho. É a iniciação dele. Então, ok, deixa eu tentar explicar aqui, porque se eu entender, o pessoal vai entender também. Tá. Então você tem o gatilho que dispara uma chama, ele queima, e essa chama vai começar a queimar um combustível sólido. Que é o foguete. Que vai fazer expelir o foguete. Exatamente. E esse foguete vai puxar consigo o paraquedas. É essa a história. Exatamente. Resumidamente é dessa forma. E esse gatilho é a parte mais complicada do sistema? O gatilho não. O sistema de ignição é o que vai fazer a cadeia de acendimento do motor do foguete, que é o combustível. É o tipo de pólvora? É o tipo de pólvora, é a cápsula que você vai utilizar. É o coraçãozinho ali. Ele tem um monte de detalhezinho, tem comprimento de chama, intensidade de chama, temperatura de chama, que tudo isso faz parte do sistema de ignição. E tempo de chama também é importante? Tempo de chama. E esse ensaio a gente também vai poder ver agora nas nossas imagens aqui, que foi feito ali já na pista, Sim. Que aquele tempo de chama, quanto queima ali? O foguete ele queima 1,5 segundos. 1,5 segundos. E isso é suficiente para em quanto tempo o paraquedas ser aberto? Após o piloto ter tomado uma decisão de acionar o foguete, em 0,4 segundos, o foguete já coloca o paraquedas lá em cima para ele começar a fazer o sistema de recuperação. E o tempo de recuperação é entre 4 e 6 segundos. Agora, quando o pessoal está de paraquedas, eles vêm descendo assim, e a chegada, o cara tem que chegar e dar uma corridinha. Chegar numa corridinha. Senão, se ele bater o joelhão, quebra tudo ali. Exatamente. No caso da aeronave, nós dimensionamos, isso é uma condição de projeto, que ela toque no solo entre 6 e 8 metros por segundo. Uma velocidade de 28 a 30 km por hora. Quer dizer, vai quebrar o que tiver embaixo. O trem de pouso.
Com certeza o trem de pouso vai quebrar, a biquília vai quebrar, mas o objetivo principal do sistema balístico é salvar as vidas humanas. Se os Estados Unidos detinham essa tecnologia da ignição, principalmente, quase que exclusivamente, de repente vocês conseguem agora, então, serem inclusos nesse grupo de 4 países que detêm essa tecnologia, mas aí tem uma variação de preço e de qualidade. Como é que a gente pode comparar? Por exemplo, 1.000 quilos. O custo de recuperação para nós está na ordem de R$15 o quilo. Então você pega R$1.000, 1.000 quilos, que é o peso da sua aeronave, e multiplica por R$15, é basicamente o custo do nosso sistema. E os estrangeiros similares custam quanto? O dobro disso? Olha, para uma aeronave na ordem de 500 quilos, 500, 600 quilos, está na faixa aí de $6.000. Isso lá nos Estados Unidos. A grosso modo, eu não sou matemático, você dá mais ou menos o dobro. É mais ou menos. Qual a relação, por exemplo, do tamanho dos paraquedas com o tamanho e o peso da aeronave? Por exemplo, para uma aeronave de 300 quilos, o paraquedas que nós utilizamos, ele tem na ordem de 8 metros de diâmetro, algo de 60 metros de área. Para uma aeronave de 750 quilos, por exemplo, que é o teto da aviação experimental, o paraquedas chega na ordem de 135, 150 metros de área, alguma coisa de 14 a 15 metros de diâmetro. Bom, ele é projetista, nascido em Tremembé, estudou em Taubaté, trabalha no CTA, mora em Taubaté, e fez teste em Ribeirão Preto, em voo, e agora, o ensaio em voo, e faz agora o Papo Vanguarda em Pindamonhangaba. Esse deslocamento é fruto de necessidades e carências. Mas, como todo projetista, é um idealista e vale a pena, né? Vale o fruto de todo o esforço de vocês, de toda a equipe. Queria agradecê-lo e agradecer a todos, aliás, parabenizá-los pelo projeto e espero que em breve muitas pessoas possam estar seguras. Não espero nem que elas sejam salvas não, mas que elas se sintam seguras, porque aí é sinal que estão voando bem. É o que eu desejo, Vinícius, exatamente, que quem estiver utilizando o equipamento de emergência, um equipamento balístico, que ele não seja necessário utilizar, mas se for necessário, ele está ali. Parabéns.